Meus irmãos queridos, último domingo deste ano, que momento de gratidão realmente, que momento de pararmos diante do Senhor e refletirmos que se chegamos até aqui, é porque a boa mão dele tem nos conduzido. E eu espero que você esteja aqui disposto a isso, e disposto a entender que esse cuidado de Deus, que toda essa ação de Deus por nós, por um lado ela está muito acima do que nós conseguimos pensar na nossa mente, do que nós conseguimos perceber. Configure isso na sua mente. O cuidado e o amor de Deus por mim e por você é muito maior do que eu e você conseguimos pensar e racionalizar na nossa mente. Muito acima. Tudo aquilo que você pensar, nossa, mas Deus me livrou aquele dia, mas Deus me abençoou naquela decisão, Deus me conduziu naquele processo. Você está se esquecendo de algum dia muito importante também, porque somos humanos, nos esquecemos, somos falhos. Você está deixando de considerar algo que talvez você nem saiba, mas que Deus fez por você. Então, as ações de Deus pela sua vida estão muito além do que eu e você conseguimos racionalizar, do que eu e você conseguimos trazer na memória. Por um outro lado, um dos motivos pelos quais nós temos dificuldade de perceber essa grandeza da ação de Deus por nós, é porque ela não acontece como nós entendemos que ela deveria acontecer. É interessante porque a nossa vida, como nós a percebemos e as coisas que nós achamos que seriam boas para nós, o que nós gostaríamos que acontecesse, aquilo que viesse para nós ou o caminho que gostaríamos de trilhar, nós colocamos isso diante de Deus e quase que como que dando uma opinião ao Senhor, nós começamos a pensar muito em como poderia ser a nossa vida e pensamos pouco naquilo que Deus tem feito na nossa história. O desejo que nós temos de algumas coisas nos tiram do caminho ou nos tiram a atenção do caminho que Deus tem nos conduzido. Então, por um lado, o amor de Deus é muito maior. Por outro, nós não estamos muito atentos ao que Deus tem feito. Mas há uma razão para isso. Porque Deus age de formas diferentes das nossas. Tem um texto de Isaías que eu acho maravilhoso, que diz: o Senhor dizendo a Israel: os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus planos estão acima dos planos de vocês. A ação de Deus, ela está além da nossa capacidade de compreensão. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus faz algumas coisas de algumas formas como faz. E o Natal fala exatamente sobre isso. O Natal fala sobre formas, a mim e a você, estranhas de Deus agir, que nós não conseguimos algumas vezes entender, outras vezes até discordamos. Deus, por que o Senhor está fazendo dessa forma? Mas o Natal mostra o agir de Deus e a ação de um Deus que está muito acima da história, com os seus planos, o seu poder, a sua direção da nossa vida. E Ele também mostra a nossa dificuldade de entender o que Ele tem feito. O Natal tem desses contrastes, o Natal tem desse gosto agridoce, né? Que ao mesmo tempo que nós vivemos uma vida e sabemos que Deus está conosco, em alguns momentos nós achamos que Ele não está, ou que Ele poderia ter feito de uma outra forma, ou que Ele poderia ter agido com mais poder, com mais força, com mais ação. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero perceber como Deus tem agido na história que está muito acima de mim, de você, na história humana, na história que transcende a minha vida e a sua. Uma história que começou muito antes de eu e você nascermos, e uma história que continuará depois que eu e você nos formos. A história que o nosso Deus é Senhor. Então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia novamente no livro de Lucas, capítulo 2, o texto que nós começamos lendo aqui no começo do culto. Nós vamos refletir um pouco sobre esse texto. Lucas capítulo 2, versículo 1. Os contrastes do Natal, como o Natal nos coloca alguns pensamentos em algumas situações estranhas, que nós não sabemos muito bem como lidar, situações que nós não temos o controle, e por isso nós achamos um pouco
estranhas. Lucas capítulo 2, versículo 1. O terceiro evangelho, Mateus, Marcos e aí vem Lucas. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou ler o texto todo que nós vamos lidar hoje à noite. Nós vamos ler parte por parte, de acordo com aquilo que eu quero trazer aqui para você. Vamos acompanhando versículo por versículo, para que a gente construa essa história e perceba os contrastes nesse texto juntos, eu e você. Então, Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser o descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, da Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Só um minuto, vamos parar um pouquinho aí. Os relatos sobre a vida e a história de Jesus, eles nos contam a história de um só evangelho. Tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, nos contam um evangelho apenas. Não existem 2 evangelhos. Mas cada um desses relatos foi escrito de uma perspectiva diferente, de um autor diferente, que tinha um público-alvo diferente. Quando eu falo sobre público-alvo, parece um pouco distante, mas pense assim: imagine que você precisa mandar uma carta para o prefeito da nossa cidade. Você vai usar algumas palavras que você não usaria se você fosse mandar uma mensagem de WhatsApp para o seu amigo, não é verdade? São destinatários diferentes. A quem você vai se dirigir são pessoas diferentes. Isso também aconteceu nos evangelhos de Jesus. Quando nós lemos o evangelho de Mateus, às vezes a gente confunde, né? Porque a gente lê lá, nos dias do rei Herodes. Aí a gente chega aqui em Lucas e fala, quando César Augusto era imperador. Aí a gente fica, meu Deus do céu, não sei mais quem que é. Quirino era o responsável por tal hora. Aí você fica perdidinho, aí você fala, eu já não entendo mais nada. Cada evangelho, como eu disse, ele tem um destinatário. Mateus foi escrito para os judeus. Mateus foi escrito para o público de Israel. Então, naqueles dias, quem interessava era o rei, era o governante mais direto, que era Herodes. Herodes era o rei da Judéia. Por mais que Herodes tivesse o nome de rei, não era ele quem ditava as regras, não era ele quem dava as cartas. Quem dava as cartas era o imperador César Augusto, a quem Lucas se dirige. Por quê? Porque Lucas não está escrevendo para um público local como Mateus, escrevendo aos judeus, aos israelitas, e ele não está escrevendo como Marcos, que escreve aos romanos, um outro povo diferente. Lucas está escrevendo porque ele está pensando que o seu relato se espalhará pelo mundo. Essa é a mentalidade de Lucas. Por isso ele faz um trabalho que hoje em dia nós chamamos de um historiador. O historiador é aquele que ele investiga a história, que ele busca conhecer os fatos que aconteceram e narram, situando ele muito bem dentro da história geral, para que aquilo possa ser crível, possa ser compreendido. Essa é a preocupação de Lucas. E você vai entender que tudo isso que eu estou dizendo é necessário para que a gente possa chegar nos contrastes desse Natal. Então Lucas, ele se dirige, ou Lucas se contextualiza nos dias do imperador César Augusto. Quem é esse imperador César Augusto? César Augusto, ele era um imperador que estava numa ascensão de poder no Império Romano muito grande. O seu antecessor, Júlio César, que não necessariamente era seu pai, ele fortaleceu muito o império, e ele tirou o poder do Senado, da República, e ele fortaleceu o império. Para que ele pudesse fortalecer o império, Júlio César se declarou Deus, para que, sendo visto pelas pessoas como Deus, ele pudesse ser incontestável, para que ele não pudesse ter oponentes, porque quem se oporá à divindade? Júlio César. E uma divindade, quando quer ser realmente temida, ela exige adoração. Então até hoje, se você for lá em Roma, um dia nós faremos uma visita em Roma, né, irmão? Se Deus quiser, nós vamos fazer uma visita lá para conhecer. Você vai ver em algum lugar da cidade lá
as ruínas, né, só tem as ruínas hoje, do templo de Júlio César, o templo em que as pessoas iam e adoravam Júlio César. Júlio César passou o tempo dele e veio César Augusto. Esse César Augusto, o nome dele verdadeiro era Otaviano, e ele era um sobrinho de Júlio César. Quando ele assume o trono, o que ele precisa fazer? Ele precisa fortalecer o reinado dele. Então ele diz: meu pai era Deus, então eu sou o filho de Deus. Essa foi a jogada política de César Augusto. Então ele imprimiu moedas, existem essas moedas históricas até hoje, e as moedas têm escrito lá, Otávio Augusto, Otávio, filho de Júlio César, Deus. Então ele se considerava, e ele se apresentava ao seu império como filho de Deus. A palavra grega que era usada nesse tempo era a palavra Kyrios. Ele era o Senhor soberano sobre todo o império, porque ele era o Filho de Deus. A sua palavra era incontestável, assim como a do seu pai foi, a sua também era. Então ele era um homem de extremo poder. Nesse momento, ele governava terras em 3 continentes do mundo. Ele possuía toda a extensão do Egito. Estava sob o domínio de César Augusto. Ele era um homem extremamente rico. Ele já foi considerado um dos 5 homens mais ricos de toda a história, foi César Augusto. Porque como Júlio César, o seu antecessor, ele fortaleceu o império, expandiu as fronteiras e trouxe mais poder para si, ele pegou a maré subindo, né? Ele pegou aquele momento de ascensão do império. Então ele colheu os frutos de muita coisa que seu pai fez, Júlio César, mas agora ele torna o império extremamente poderoso. Este era o homem que governava nos dias em que Jesus nasceu, detentor de imenso poder, imensas riquezas. Ele era o Senhor, porque ele era o Filho de Deus. Era ele quem dava a palavra final sobre a vida das pessoas. Então, o texto, Lucas coloca para nós que esse era o homem que governava quando Jesus veio ao mundo. Mas outra coisa importante é nós entendermos onde César Augusto governava. Quando o César Augusto pede o recenseamento, porque ele gostaria de saber quantas pessoas tinham no império, para que ele pudesse ter os impostos e pudesse saber quanto ele teria de homens, caso ele precisasse formar um exército naquela região para lutar. Ele pede esse recenseamento, para que ele pudesse ter o controle sobre a sua região. Ele faz esse recenseamento da sua cidade, onde ele governava, de Roma. Roma não era uma cidade como as outras cidades. Roma nessa época, nos dias de Jesus, tinha quase 1 milhão de habitantes. Isso não nos assusta hoje, né? São Paulo deve ter o quê? Uns 10, 12 milhões, não sei quantos tem. São Paulo deve ter uns 10, 12 milhões. Nova York tem 30 milhões de habitantes. Então, para nós isso não assusta. Mas nós estamos olhando num momento da história em que a maior parte das pessoas mora nas cidades. E a menor parte das pessoas do mundo todo mora na zona rural. Agora, naquela época, 100% das pessoas, uma expressão usando aqui, fortalecendo a expressão, 100% das pessoas moravam na zona rural. Era totalmente rural. Uma cidade com 1 milhão de habitantes, com certeza Roma era a Nova York dos seus dias. Era a cidade mais grandiosa, a cidade com as maiores possibilidades, a cidade onde o imperador morava, a cidade onde a cultura, a arte, tudo envolvia nessa cidade. Roma chegou a ter, nos dias de Jesus, 45 mil prédios. Estou trazendo essas curiosidades para que vocês formem o poder que isso está envolvido. Nós não estamos falando de prédios hoje em dia, nós estamos falando naquela época. E o poder que isso representava, a grandiosidade que isso representava do poder humano que estava ali sendo colocado. Mas os 2 últimos versículos que a gente leu, o versículo 4 e o versículo 5, eles trazem 2 personagens que eu e você conhecemos mais. César Augusto a gente não conhecia muito bem, a gente precisa falar um pouco mais dele. Mas os últimos 2 versículos trazem personagens que a gente conhece.
José e Maria, os pais de Jesus. E que eles saíram de Nazaré da Galileia, um vilarejo, perto do mar da Galileia, ao norte de Israel, e desceram um pouco abaixo de Jerusalém, para o vilarejo, um outro vilarejo também, de Belém, da Judéia. Duas cidades pequenas, sem expressão nenhuma. Como naquela época não tinha o IBGE, né, para fazer a contagem de uma forma muito mais prática, as pessoas tinham que sair da cidade onde elas estavam e deveriam ir até as cidades natais para que elas pudessem se registrar. Esses recenseamentos demoravam anos para serem feitos, décadas, para que eles pudessem ser terminados. E a gente olha assim e diz, né? Esse rei que a Bíblia está anunciando que nasceu nos dias de César Augusto, qual a possibilidade de oferecer algo a mim e a você ele tem? Ele nasce e os seus pais precisam se deslocar da sua cidade para ir ao seu vilarejo natal, porque o imperador havia ordenado. Mas lembre-se, o imperador está lá em Roma, o imperador nem sabe da existência dessa família. Não há comparação que nós possamos fazer entre a possibilidade ou a grandeza de poder demonstrada nesse texto. Não há nenhuma possibilidade de comparação. Uma família vulnerável, uma família frágil, uma família que só pode e só tem condições de acatar ordens. E do outro lado, um imperador, um homem extremamente rico, extremamente poderoso, senhor de todo o seu império. Mas veja, não foi César Augusto que ordenou que Jesus tivesse que ir para Belém. Cerca de 500 anos antes de César Augusto ser imperador, a palavra de Deus já falava sobre isso. Eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Volte algumas páginas da sua Bíblia aí, no livro de Miqueias, um profeta menor, capítulo 5, versículo 2. Lembre-se, esse texto foi escrito 500 anos antes de tudo isso aqui acontecer, nos dias que Miqueias foi profeta em Israel. Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Essa profecia entregue por Miqueias ao povo de Israel, ela foi entregue num momento muito difícil da nação de Israel e entregue com um propósito muito claro: trazer esperança de que dessa cidade pequena, de que dessa cidade, ou desse vilarejo, a gente pode dizer, que nada tinha a oferecer para aquele mundo, dela sairia a salvação de Israel. Mas veja, quando Miqueias coloca isso aqui, Miqueias não coloca a data que a profecia se cumpriria. Ele estava apenas trazendo essa promessa para o povo de Israel. Belém era uma vila com no máximo 600 pessoas. Roma era a capital do Império Romano, com 1 milhão de habitantes, como eu disse a vocês. Maria deu à luz ao seu primeiro filho nessa cidade de Belém. Esse rei que nasceu, ele nem encontra um lugar para ficar, contrastando com esse imperador César Augusto, que tem o mundo em suas mãos. Eu e você olhamos para essas coisas e elas saltam aos nossos olhos, ou precisam saltar aos nossos olhos, porque são os valores que o mundo nos coloca, são as preocupações, são as seguranças que o mundo tem, e que muitas vezes invadem o nosso coração, e é por isso que eu chamo a sua atenção aqui, e que nós passamos a pensar da mesma forma que o mundo, nós passamos a pensar da mesma forma que os valores do nosso tempo. Essas coisas nos chamam a atenção. Nós colocamos esperança no poder, no armamento, no dinheiro, na condição. Nós olhamos para essas coisas e muitas vezes trazemos esperança para isso,
Ou às vezes olhamos e falamos assim, não, o tratamento médico mais caro é o que trará a cura. Não estou falando aqui que você não deve fazer tratamento médico, de forma nenhuma, você deve fazer. Mas se a sua esperança estiver nas mãos dos homens, se a sua esperança estiver no que os homens podem fazer, se a sua esperança estiver no poder que vem dessa terra, você pode estar iludido com aquilo que há apenas neste mundo. Assim como os homens nos dias de Roma eram iludidos com a grandeza da cidade, com o poder do imperador, com a sua autodeclaração de divindade, ou de filho de Deus, melhor dizendo. Nós olhamos para essas coisas e elas contrastam dentro do nosso coração, porque é muito melhor confiar em quem tem o poder, em quem tem dinheiro, em quem tem condições, do que nós olharmos para um menino que nasce de uma família humilde, que está num vilarejo humilde, inexpressivo, sem nada a nos oferecer, e colocarmos a nossa confiança nisso. É muito melhor no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nós experimentarmos ou nós nos dedicarmos, colocarmos o nosso coração em confiarmos em coisas desta vida, do que em vivermos uma vida mais próxima com Deus, que não age de acordo com o que nós achamos, mas Ele é Senhor da história. Esse é o ponto que eu queria trazer para você do contraste deste Natal. Cuidado, o Natal vem para chacoalhar as nossas convicções. O Natal vem para chacoalhar as nossas crenças. Pastor, mas nós cremos em Deus, nós estamos numa igreja. Mas nos momentos que passamos dificuldade, se cremos no dinheiro, cremos no dinheiro e não em Deus. Se no momento que passamos uma dificuldade na nossa saúde, confiamos na medicina e não confiamos em Deus, confiamos na medicina e não em Deus. As coisas no dia a dia que mostram a quem de fato pertence o nosso coração. E Jesus, Ele vem para chacoalhar as nossas convicções, para abalar as nossas fontes de segurança. É interessante porque o povo, como nós lemos no texto de Miqueias, eles esperavam um governante, não era à toa. Quando nós lemos o texto aqui, o Hudson foi cantar a música e citou o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala que o governo estaria sobre os seus ombros, seria um rei poderoso, um governante, que tiraria Israel do jugo da escravidão. Então eles olham para isso e imaginam que está vindo para eles um César Augusto, mas o verdadeiro, aquele que tem mais poder que César Augusto, por ser de fato o Filho de Deus. Mas a associação que eles fazem é no poder militar, é no poder financeiro, é no poder humano. A comparação que o povo de Deus faz, e por isso que lá na frente eles rejeitam Jesus, é porque eles esperavam um governante humano. Eles fizeram da promessa de Deus aquilo que o coração idólatra deles sempre quis, que foi um Deus, um governante segundo as suas convicções. É o dinheiro quem soluciona os problemas, então nós queremos um governante rico. É o poder militar quem soluciona os problemas, então nós queremos um governante que seja um grande militar. As coisas apegadas à terra foram usadas, ou melhor, as profecias entregues por Deus foram transformadas no coração do povo de Deus, naquilo que eles mais queriam, naquilo que eles desejavam para essa terra, para esse tempo, humanamente falando. Eles não conseguiram perceber que as profecias estavam chamando a atenção deles para outras coisas. O povo de Deus não conseguiu entender que as profecias sobre Jesus tentavam levantar os olhos deles daquilo que eles conseguiam ver, chamando eles para enxergarem para além do que os olhos deles conseguiam ver. Eles não conseguiam perceber que o reino de Deus era maior do que o reino dos homens, porque eles esperavam um conquistador forte, guerreiro, libertador, que mudasse a sua circunstância, a sua situação. No versículo 11, voltando para o texto de Lucas, capítulo 2, que nós lemos, no versículo 11, diz assim: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. A boa notícia que os anjos anunciam aos pastores é que na cidade de Belém nasceu o Salvador, aquele a quem as profecias se referiam, nasceu hoje. E veja, esse é aquele,
a palavra do anjo é dizendo o seguinte: esse é aquele que vocês aguardam há 500 anos. Meus irmãos, o Brasil é um país jovem, né? A gente não tem muita essa noção de história, assim, quando a gente pensa, tal país tem 2000 anos. A gente não tem, a nossa história tem 500 anos. O tempo da história do Brasil era o tempo dessa profecia de Miqueias. Só que as profecias a respeito do libertador vinham desde o tempo passado, diretamente para o povo de Israel. O primeiro a profetizar sobre Jesus foi Moisés. Então pense, quanto tempo eles estão aguardando esse Messias e esse libertador. Mas não se esqueça, eles trouxeram aquilo que de humano eles tinham verdadeira esperança de que mudaria as coisas, e colocaram essa roupagem sobre as profecias de Jesus. Aquilo que eles tinham fé que mudaria a situação deles, eles trouxeram para sobre as profecias relacionadas a Jesus. E o texto diz que o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O texto nos apresenta aqui dois senhores: o César Augusto, filho de Deus, que se autodenominou filho de Deus, e Senhor. E agora ele apresenta esse menino, sem lugar para nascer, filho de uma família inexpressiva, numa vila inexpressiva, que também se denomina Senhor. César e Jesus. A diferença é óbvia. César intitulou-se Senhor deste mundo. Jesus, desde antes da fundação, ele é Senhor. Desde antes da fundação do mundo, desde antes que tudo isso que nós chamamos de história existisse, ele é. Nós temos uma expressão às vezes errada para nos referirmos a Deus. Nós dizemos: Deus existe. Não, Deus não existe nesse sentido humano que eu e você existimos, temporal. Ele é antes de todas as coisas. O conceito de eternidade não é um conceito racional. Antes que tudo existisse, ele já era. E depois que tudo passar, ele continuará sendo, porque ele é Deus. E nós olhamos para essas coisas e não conseguimos perceber o que a profecia está nos chamando a ver. Que embora os poderes desse mundo sejam grandiosos, e talvez para mim e para você, também moradores de Belém, hoje em dia, homens e mulheres que não têm talvez expressões políticas, não estamos entre os poderosos que manipulam o destino do país, não estamos entre aqueles que governam todas as coisas, entre aqueles que estão atrás dos governantes. Nós podemos não ser destes. Mas o texto está nos chamando à mesma fé que chamava Israel, a um governante, que ele não é Senhor deste mundo apenas, ele não tem um período da história, ele está acima da história, ele é aquele que fez a história. Então esse contraste do Natal, de pequeno e grande, de frágil e poderoso, precisa entrar no meu e no seu coração, não apenas num momento bonito do final de ano, mas em cada dia da nossa história e da nossa existência. Onde está a nossa fé? Quando as coisas forem difíceis, onde estará a nossa fé? Quando a tentação bater na nossa porta, onde estará a nossa fé? É uma questão de que eu não percebo que a grandeza do Natal está que este, que é Senhor da história, acima da história, Senhor de tudo, se fez como uma de suas criaturas, para ter relacionamento comigo, mas não porque eu sou a última bolachinha do pacote. Ele veio por amor, para se sacrificar, por mim e por você, não porque eu e você merecíamos ser amados, como disse C.S. Lewis, mas porque Ele é amor. Nós somos o alvo do amor de Deus, nós não somos a motivação do seu amor, nós somos o alvo. Amor é a essência de Deus. Nada o motiva a amar. Ele ama porque Ele é amor. Então somos alvos da sua grandeza, desse amor inigualável, dessa grandiosidade incomparável. Tem duas palavras que nós não conseguimos fazer andar juntas. Nós, quando eu digo humanidade, poder e amor. Essas coisas, humanamente falando, são excludentes. Se eu tenho poder, eu não consigo amar, porque eu vou em algum momento usar o meu poder ao invés do amor. E se eu amo, em algum momento eu vou sofrer,
porque alguém vai exercer o poder sobre mim. E nós vivemos nessa roda, em que uma hora esmaga o outro, um está por cima, o outro está por baixo, ele é esmagado, mas a roda vira e aquele que foi esmagado está por cima, então agora ele esmaga quem esmagou ele anteriormente. Esse menino que nasceu em Belém, ele tem todo o poder, porque ele se fez uma de suas criaturas, porque ele amou. Aquilo que para mim e você é incomparável, ele traz consigo. Sua grandeza está na sua humildade, o seu poder está na sua vulnerabilidade, em se fazer como um menino frágil, não detentor de nenhum poder, não capaz de segurar uma arma apenas, mas toda a história caminha de acordo com a sua grandeza e com o seu poder. O contraste do Natal está em uma decisão nas suas mãos. Onde você tem vivido? Em Roma ou em Belém? Com quem você tem se preocupado mais? Com os imperadores deste mundo, com os Césares Augustos deste mundo? Ou você tem olhado para Jesus como aqueles pastores? Quem é o Kyrios da sua vida? É César ou Jesus? O Natal é um tempo de escolha. Quem governa de fato a sua vida? Quem governa de fato o seu coração? Eu queria que você pensasse sobre isso agora, tentando nesse último domingo trazer um pouco de avaliação daquilo que você viveu esse ano. Porque é fato que nós não conseguimos lembrar de todos os momentos, mas há circunstâncias específicas que nós vivemos, que nós sabemos muito bem. Sabemos como o nosso coração reagiu, sabemos qual foi a motivação do nosso coração. E quando olhamos para dentro de nós, em muitas dessas circunstâncias, nós conseguimos perceber quem que estava governando ali. Se eram as preocupações deste mundo, os Césares deste mundo, o poder que nesse mundo é excludente do amor, ou se quem governou foi a humildade poderosa de Cristo Jesus. A capacidade de dar a outra face, de me fazer humilde, quando eu poderia, talvez, ser esmagado pelo orgulho de outros, mas confiando que aquele que nasceu em Belém, por mais que não estivesse em Roma, aquele que nasceu em Belém, por mais que não tivesse um trono de ouro, mas tivesse um coxo de animal para se deitar, ele era aquele que governa toda a história, e a minha vida, ela somente estará guardada por ele, porque César Augusto, hoje, não existe mais. O Império Romano passou, todo o poder acabou, e todo o poder que há neste mundo passará. Todos aqueles que nós vemos nos governando como marionetes, não só no Brasil, que existe também, nós sabemos, mas no mundo todo, tudo isso passará, mas o governo dele é eterno. O governo dele não se restringe a um momento da história, e é por isso que eu queria que você também não deixasse o seu coração se restringir a um momento da história. Não deixe as circunstâncias que nós vivemos, as circunstâncias difíceis, não deixe o medo de vivermos algumas coisas nos abalar a nossa fé, que eu e você tenhamos uma fé firme nesse Deus, nesse Filho de Deus, nesse menino frágil, vulnerável aos olhos humanos, mas Senhor de todas as coisas. O contraste desse texto é que aquele a quem Lucas começa designando, César Augusto, imperador de todo o império, e aquele a quem ele termina designando, é que ele é o Salvador. Ele é aquele que pode fazer algo por mim e por você realmente. Tudo aquilo, toda aquela pompa, toda aquela glória, não passa de vapor, não passa de uma neblina. Aquilo que não parece aos meus olhos, aquilo que contrasta aos nossos olhos, é o verdadeiro, é Cristo Jesus, na sua humildade, na sua entrega, na sua ação, no seu ato de amor. E é por isso que eu quero que você tome essa decisão hoje, faça essa escolha no seu coração, de crer em Cristo Jesus, como aquele que é Senhor, como aquele que o governo está sobre os seus ombros, mas aquele que faz tudo isso, e que apresenta todo esse governo e esse poder a mim e a você, na humildade, de se fazer como um de nós, para se tornar o nosso Salvador,
Aquilo que eu e você merecíamos sofrer, Ele sofreu por nós. E eu convido você nesse momento a pensar: o que tem te atrapalhado a confiar plena e exclusivamente nesse Jesus? O que tem feito o seu coração vacilar? O que tem feito o seu coração temer? Quais poderes deste mundo? A grandeza de Roma? O poder de César Augusto? As preocupações com o que teremos ou que deixaremos de ter nessa vida? Não olhe para a sua existência nos anos que você vive. Olhe para a sua existência a partir do Senhor da história, que te chama a viver uma história de eternidade e não uma história passageira. Fale com o Senhor no seu coração agora. Coloque-se diante dele. Não deixe que essa seja mais uma noite em que você sairá daqui vivendo da mesma forma, com dois senhores no seu coração: as preocupações deste mundo, as falsas apresentações de poder deste mundo e Jesus. Saia daqui crendo que, por mais que não pareça, só há um Senhor, e é o Senhor que foi deitado naquela manjedoura, é o Senhor que estava naquela estrebaria, não estava em Roma, é o Senhor que apresentava humildade, e Ele quem detinha todo o poder. Era o Senhor que agia com amor, não com opressão. Era o Senhor que se doava. Aquele Jesus é Senhor. Ele é o Kyrios, e Ele é o Filho de Deus. Jesus, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós nos ajoelhamos diante de Ti nessa noite, Senhor, reconhecendo que algumas circunstâncias, algumas situações realmente contrastam no nosso coração, e a gente vacila na nossa fé. Há momentos em que parece que as coisas que estão ao nosso alcance, aquilo que vemos, nos traz mais esperança do que a fé de uma caminhada contigo. Mas ajuda o Teu povo, Senhor, me ajuda, aqui dentro do nosso coração estabeleçamos o Senhor como nosso Senhor, como Kyrios, como aquele que acima da história, que acima dos meus dias aqui, que mesmo que eu passe pelas situações que eu tiver que passar aqui, que eu saiba que o meu relacionamento contigo não se restringe a um momento da história, mas é eterno, mas é um momento de vida, e de vida que vai para além da morte, porque o Senhor não veio para nos salvar da morte, o Senhor veio para nos dar uma nova oportunidade, o Senhor veio para nos dar uma nova vida, uma vida de proximidade com o Senhor. Oh Deus, que essa certeza, que essa fé inunde o meu coração, inunde o coração dos meus irmãos aqui, Pai, para que dia após dia, circunstância após circunstância, tristeza após tristeza, alegria após alegria, independente do que viermos a passar, que a nossa fé esteja em Ti, que a nossa fé esteja na certeza de que o Senhor não estava sentado no trono em Roma, mas nasceu naquela noite em Belém, como um bebê indefeso, numa manjedoura, mas ali estava o Senhor de toda a história, ali estava aquele que disse: haja luz, e houve. Ali estava aquele que detém todo o poder nas suas mãos. Ali estava aquele que não será, mas aquele que é, aquele que já era, que é e que sempre será. Ó Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a perceber que na pequenez, na humildade de Cristo Jesus está a grandeza do Natal, a grandeza da história das nossas vidas, onde todas as coisas se encontram é na mensagem e na história do Natal. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe.